Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Esse trabalho aqui é bem legal que eu estou fazendo esse vídeo, e ele é encontrando, né, propiciando, né, obtendo uma fase de perda de gordura ótima em atletas de força, tá? Uma revisão narrativa. Bem, basicamente, esse trabalho vai falar sobre recomendações a respeito de carboidratos, lipídios, proteínas, alguma coisa de creatina, cafeína, mas principalmente mais macronutrientes, eh, coisas que devem ser feitas de modo a maximizar a perda de gordura e minimizar a perda de massa magra em atletas de resistência, força, naquela fase que eles precisam, por exemplo, um bodybuilding, na fase de um pré-contest que ele precisa perder gordura e maximizar a massa magra, ou para um atleta de força potência, para que ele possa perder uma gordura e ter uma resultante final numa relação de força para massa ótima, né? Porque senão ele estaria carregando peso morto. Então vamos lá, introdução. Ele fala, olha, a dieta tem que pôr calórico, como já tem vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar um link aí para vocês verem os outros vídeos falando justamente dessa questão da dieta hipocalórica, resultar na perda de massa, poder resultar na perda de massa magra, logo, estratégias para perder peso podem, né, levar à perda de massa magra, então elas devem ser feitas de uma forma para preservar a massa magra, né? Então, a abordagem mais moderna, né, mais atual, é não fazer uma perda de peso muito exagerada. E aí é uma dica bem interessante, né? Então, que a perda de peso deve ser feita visando uma perda de peso, em geral, de 0,5% a 1% do seu peso corporal por semana. 0,5% a 1% da perda de peso corporal por semana. Lá na frente ele fala um pouco mais disso, mostrando que 0,5% de peso corporal por semana preserva mais massa magra de 1%, mas deveria ficar nessa faixa de 0,5% a 1% do peso corporal perdido por semana, né? Com uma dieta rica em proteína, e musculação. Então a primeira dica é usar como parâmetro de um quantitativo de perda de peso 0,5% a 1% de peso corporal por semana, tendo uma ingestão elevada de proteína, que ele vai falar, e musculação, juntar essas três coisas, né? Ele vai falar tanto no powerlift ou no levantamento, no powerlift quanto no weightlift, a perda de peso, né, a perda de gordura pode resultar, que eu acabei de falar, num desempenho maior, se houver uma ótima razão de força para peso, que eu falei. O bodybuilding, a questão da definição muscular, que eu também falei. Então, essa revisão, ela procura responder o seguinte: quais recomendações nutricionais para uma ótima perda de gordura em atletas, né? Então, ela vai falar a primeira coisa, ingestão energética. Vai falar assim, ó, é necessário um déficit de energia, um déficit de calor para perder peso, lógico, né? E aí ele fala que a musculação, ela tem uma capacidade de prever a massa magra, né? E esses atletas aqui já fazem a musculação, porque já faz parte do trabalho dele. E aí que tradicionalmente tem aquela regra das 3.500 calorias por semana, não, 3.500 calorias por semana não, vamos corrigir o argumento. 3.500 calorias como quantidade necessária para perder meio quilo de gordura. Na verdade, uma libra é 0,45 quilos, né? Só que aí eles falam que essa regra de que cada meio quilo tem, em média, 3.500 calorias, o que me levaria, por exemplo, a perder 500 calorias por dia, né? 500 calorias por dia vezes 7 dá meio quilo por semana. O que eles criticam é que essa regra, ela não leva em conta, por exemplo, o fato que existem adaptações metabólicas decorrentes da própria perda de peso, né? Então, ela não considera esse ajuste metabólico. E também não considera que no tecido adiposo você não tem só gordura, tem outras coisas, né, dos tecidos, outras fações, que não só tem o seu tecido adiposo. Aí ele cita um trabalho de Hall, de 2018, que cita as regras de 55 calorias por quilo, por libra, né? Então, uma outra regra dizendo que cada libra para ser mantida precisaria de 55 calorias por dia. Se você der menos calorias, vai se perder, né? Então, a pessoa manteria um déficit. Aí ele fala, de acordo com essas 55 calorias por libra, se uma pessoa todo dia fizer um déficit de 500 calorias, em um ano ela vai dividindo 500 por 55, em 12 meses ela vai atingir um platô de ter perdido, segundo essa regra aí, 9 libras, o que daria em torno de quase 4 quilos, né? Então ele fala 9 libras, 4 quilos em um ano. Então, é uma regra um pouquinho mais, segundo ele lá, específica, mas ainda assim é, é uma regra dinâmica, mas não é perfeita. Ou seja, em vez de você considerar que cada meio quilo de gordura tem pronto, simplesmente sempre vai ter ao longo da dieta 3.500 calorias, você diz que eles têm, meia libra tem em torno, para ser mantida, 55 calorias por libra.
se você consumir menos tal. Então é uma coisa mais dinâmica, e ele fez essa conta das 500 calorias por dia, dividindo por 55 libras, você teria ali um platô de 4 quilos, 4 libras, 4 quilos por ano, né? Que seria as 9 libras. Bem, a regra geral é, independente da regra que você usa, essa mais grosseira das 3.500 ou essa de 55 kcal por libra, prestar atenção em como o cliente, né, o seu paciente, seu cliente vai mudando, porque é uma coisa dinâmica e pode ter vários tipos de adaptação, tá? Então, ele fala, a gestão calórica de pessoas aumenta de forma... E aí ele fala que um dos problemas dessa... Começa a falar um pouquinho sobre as adaptações, né? Uma das adaptações, muitas vezes, que tem na perda de peso, que a gente sabe bastante, é que conscientemente as pessoas começam, ao longo do tempo, inconscientemente comer mais, por exemplo, em parte por causa do aumento do apetite que é experimentado no déficit calórico, né? Então isso facilita o platô. Outras adaptações que ele fala, redução do gasto calórico diário, principalmente pela perda de massa e de aumento do gasto não associado ao exercício, né? Naqueles outros momentos do dia que você não está se exercitando, você tende a ser menos ativo, né? Que é a termogênese não da atividade física. A maior eficiência mitocondrial, então, redução do gasto calórico diário, menos atividade física não ligada ao exercício, maior eficiência mitocondrial, perda de a própria perda de peso, né? A mudança na eficiência mitocondrial e alguns hormônios circulantes. Então, só repassando, redução do gasto calórico diário pela perda de massa, que é o que eu falei, menor gasto associado a atividades que não exercício, maior eficiência mitocondrial no uso da energia e mudança de hormônios circulantes, tá? Então, nos casos dos atletas, ele comenta que uma coisa boa é que eles já estão aderidos ao exercício. Isso minimizaria, aparentemente, esses atletas de força, eles têm uma minimização em algum desses componentes aqui, porque eles têm aderência ao exercício, né? Comparado, por exemplo, a quem não faz nada, não treina regularmente no sentido, né? Então, essa regra aí do perda de peso por semana, portanto, a perda de peso meio por cento a 1% por semana, perda de peso pode não ser rápido. Aí ele fala uma coisa interessante, que é a questão da baixa disponibilidade de energia. Então, a disponibilidade de energia é a energia que está disponível para as funções básicas depois que você tirou a energia do exercício. Então, por exemplo, como é que você calcula isso? Você pega a energia ingerida menos a energia do exercício e desconta para a massa magra. Quer dizer, você ingeriu energia, gastou energia com exercício. Desconta isso, o que sobra é energia para as suas funções. Aí, basicamente, nessa parte do trabalho, ele vai falar, por exemplo, que homens e mulheres precisam de um mínimo de caloria para manter a estrutura, que é a disponibilidade de energia, né? Que é essa energia descontando a ingestão do gasto. Quando você começa a ter baixa disponibilidade de energia, portanto, a disponibilidade de energia insuficiente para manter as suas funções, você vai começar a ter problema. E ele cita aqui, por exemplo, problemas do ciclo menstrual. Então, é assim, ó, a disponibilidade de energia há um desajuste, né? Quando há esse desajuste na disponibilidade de energia, quer dizer, baixa disponibilidade de energia, quando a energia para aderir às necessidades de manipulação, saúde e desempenhos. Não, a disponibilidade de energia, então, é que nem eu falei, ela é aquela quantidade de energia para atender às necessidades de manutenção de saúde e desempenho. A baixa disponibilidade de energia é quando você descontou, então, por exemplo, a ingestão do gasto e ficou abaixo do necessário para manter isso, manter a saúde através da manutenção e desempenho ótimo. Então, acredita que na mulher você precisa de pelo menos 40, olha que número interessante, pelo menos 45 quilocalorias por quilo por dia para ter disponibilidade de energia sobrando, né? Abaixo de 30 quilocalorias por quilo por dia, podem aparecer alterações hormonais, como desregulação dos hormônios sexuais, menos hormônio T3, menos insulina, menos GH, queda de GF, de leptina, da própria glicose e aumento do cortisol, tá? É claro que nem todas as mulheres respondem exatamente da mesma forma, tá? A isso, tá? Mas é bom ficar atento, né? Então, por quê? Porque o exercício ali pode afetar, principalmente no caso das mulheres que tem. Então, ele fala aqui de um trabalho que em mulheres bodybuilding, sexo, fisicultura e sexo feminino, já se encontrou variações de mulheres que mantinham, que estavam com disponibilidade de energia e disponibilidade baixa de energia para elas, significava entre 18 e até 31 quilocalorias por quilo por dia, né? Então, 30 é uma regra geral, mas tem gente que aguenta um pouco mais, um pouco menos. Daí as alterações menstruais comuns, que acontecem nas mulheres. E olha que interessante, essas alterações menstruais, quando ocorrem nas mulheres que afetam, né? Então, ou seja, quando a mulher tem essa baixa de energia, menos dessas 30 calorias aí, ou um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a cidade da mulher, pode demorar até 71 semanas, que dá 17 meses, né? Quase 18 meses, para voltar ao normal, tá? Então, inclusive, uma coisa médica bem interessante é que
a aparência de irregularidades menstruais nas mulheres que treinam, muitas vezes, elas costumam ser usadas como um diagnóstico secundário da questão da baixa disponibilidade de energia. Quer dizer, apareceu irregularidades menstruais nessas atletas, o médico vai entender muitas vezes como um diagnóstico, uma pista secundária aí que está tendo baixa ingestão de energia. Inclusive tem um vídeo aqui também no canal sobre essa coisa de baixa disponibilidade de energia, né? Que era a antiga tríade da mulher atleta, tá bom? Então, uma coisa que ele fala que é interessante é que o uso de contraceptivo como mexe com os hormônios pode disfarçar esse quadro, tá? Que mais? Nos homens, olha que interessante, isso é importante, porque hoje em dia, quando você pensa em homem e mulher, você quer que tanto homem como mulher, você quer ou você quer tratar os dois como igual. Mas aqui ele mostra que a quantidade, a disponibilidade de energia, ou seja, quando você desconta energia, já falei, desconta a energia da gestão do gasto do homem, ele precisa de uma quantidade mais baixa. Então, quando a mulher está no menos de 30, por exemplo, o homem, pelo menos de 25 quilocalorias por quilo por dia, para cada quilo dele, 25 calorias para cada quilo dele, pode resultar em uma quantidade energética de energia, suficiente de energia. Abaixo disso, talvez ele fede. Mas, se um homem, então, consome menos de 25 quilocalorias por dia, isso pode resultar em perda de massa magra, alteração hormonal, problema psicológico. Em alguns casos, isso acontece principalmente quando aqueles homens que têm mais uma composição corporal mais baixa, tipo 4, 5%, né? Então, quando essa composição de 4 a 5% está presente e a pessoa está consumindo até menos de 25 calorias por quilo, podem acontecer essas coisas de composição e até problemas cardiovasculares, né? Agora, é importante que ele fale assim, ó, parece que o sistema reprodutivo do homem e seus hormônios têm uma necessidade menor de energia e, consequentemente, são afetados menos pela mais baixa disponibilidade que o homem. Ou seja, a tríade da mulher atleta mudou de nome, como fala aqui no canal no vídeo, porque os homens também são atingidos, não eram só as mulheres. Então, os homens também vão ter problema reprodutivo com uma baixa necessidade de energia. Porém, os homens têm uma tolerância maior, porque o sistema deles precisa de menos energia relativamente em termos reprodutivos. Então, na prática, para o teu cliente, querer fazer com que a mulher, de modo geral, fique tão magra, tenha tão pouca gordura corporal como o homem, pode ser complicado, porque o homem tem uma tolerância orgânica maior a isso. Ou seja, o sistema reprodutor, por exemplo, dele não tem tanta necessidade de energia, tá? Aí, ele fala, por exemplo, dessas questões aí de macronutrientes, né? Ele começa a falar, por exemplo, da proteína, né? Ingestão de uma dieta hipocalórica por períodos sustentados pode causar uma redução na taxa de síntese proteica, né? Uma ingestão disso em períodos longos de jejum, ou mesmo após a ingestão de proteína, e mesmo após o período pós-treino. Daí, a ideia de você... Por que acontece isso, né? Se você está em dieta hipocalórica, você pode estar tendo todo um prejuízo na síntese de proteína. Porque essa proteína pode estar sendo usada mais para gliconeogênese, você não tem reserva, está usando a sua estrutura, ou porque essa proteína também está usando como combustível, né? E aí, segundo ele começa a falar basicamente o seguinte, quando você tem uma ingestão calórica adequada, ou seja, não está fazendo dieta hipocalórica, a ingestão de proteína poderia ficar em torno ali de 1,6. Mas quando você está fazendo uma dieta hipocalórica, né, em termos de compensação, segundo alguns autores, ele fala só tem uma revisão sistemática disso, e essa revisão sistemática diz que quando o indivíduo está fazendo uma dieta hipocalórica, a ingestão de proteína deveria ficar entre 2,3, diferente do 1,6 gramas por quilo de peso, quando as calorias estão adequadas. Nesse caso, agora, quando a dieta é hipocalórica, deveria ficar entre 2,3 e 3,1 gramas por quilo de peso, tá? A própria Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva diz que os benefícios seriam platonados, mesmo com dieta hipocalórica, por volta de 2,6 gramas, né? Na verdade, a associação ISSN não fala, segundo não me engano, da dieta hipocalórica, mas diz que um indivíduo está treinando normal, ele vai aumentando a proteína, não passa a ter benefício acima de 2,6. Mas aqui, para essa situação de dieta hipocalórica, esse Helms chegou a 2,3 e 3,1 gramas por quilo de peso. Está próximo ali, né? Aí ele fala coisas interessantes que eu achei, que é o seguinte, por que normalmente também se recomenda um aumento de consumo de proteína também durante dietas hipocalóricas? Questão de saciedade. Mas ele fala uma coisa aqui. Bem, eu era um bodybuilding, tô comendo bastante proteína, aí eu faço essas fases de cutting, né, por exemplo, para reduzir a minha gordura, e aumento a proteína. Será que eu vou ter acessibilidade de saciedade como uma pessoa que não tinha tanta ingestão de proteína e de repente aumenta? Ele questiona isso, que é uma coisa que pode acontecer. Aí ele fala do carboidrato, né?
Aí ele, basicamente, uma coisa interessante que ele fala sobre carboidrato e bodybuilding, mesmo nessas fases de perda de peso, é que tem muita transferência de dados de endurance para musculação. Por exemplo, ele fala que um erro é que no endurance, quando você acaba, muitas vezes depleta o glicogênio, faz sentido você consumir uma dieta rica em carboidrato. Mas, após a musculação, não tem essas evidências que você precisaria acabar o treino de musculação, consumir carboidrato, até porque você vai usar de 20 a 40% ali, dependendo do treino, da pausa, do volume, 20, 25, 24 a 40% do glicogênio muscular da musculatura treinada, ou seja, 25 a 40% da musculatura treinada. Você não fica esgotado como você está no endurance. Então, faz sentido para atleta de força você tomar mais carboidrato no pós-treino se você for treinar pelo menos 2 vezes musculação, ou se você, nessa fase de cutting, coloca um treino cardio para ajudar no gasto calórico. Aí sim. Mas essa transferência é simplesmente direta. A pessoa está treinando uma vez por semana. Acabou o treino comendo muito carboidrato. Isso é uma transferência adequada que vem do exercício de endurance, porque a maior parte dessas coisas de periodização de carboidrato em exercício vem de estudos com atletas de endurance e não atletas de força, tá? Então, é isso aí. Aí ele chega lá, por exemplo, que numa fase de perda de gordura para emagrecimento, você poderia ter ali 2,5 gramas, no mínimo, de 2 a 5 gramas de carboidrato por quilo por dia. Ou seja, sou um atleta de força, estou fazendo aí a minha fase de perda de peso, perda de gordura, eu posso estar consumindo de 2 a 5 gramas de carboidrato para cada quilo de peso que eu tenho, tá? Então, ele fala assim, ó, como o glicogênio muscular, na musculação você vai usar no máximo 20 a 40%, não é tão gritante como no endurance, mas sim que tem um dado aí que mostra que se atingir o mínimo, cai o desempenho. Esse mínimo seria entre 70 milimol por quilo, tá? É o mínimo que ele fala. Então, portanto, aí ele fala assim, então, por exemplo, dá para a pessoa fazer uma dieta cetogênica nessa fase? Dá. Aí ele fala, por exemplo, que tem evidências que dieta cetogênica não levam a perda de força, são boas para manter. Podem ser subótimas para continuar ganho, mas se supor que nessa fase o indivíduo já fez um bulk, já está com a massa, não vai ganhar massa, mas poderia ser adequada, tá? Aí ele fala das gorduras, né? O que ele fala das gorduras aqui? Que geralmente em nutrição esportiva, a gordura tem o mesmo objetivo da nutrição para a população em geral, que é o quê? Permitir que o indivíduo consuma ácidos graxos essenciais, permitir que os indivíduos consumam vitaminas lipossolúveis e permitir que os indivíduos obtenham um mínimo de energia. Porque a gordura ele é uma constante coringa, né? Ele ajuda a complementar. Então, o problema, um dos problemas que ele fala é que, depende desses atletas, eles estão tentando emagrecer, e aí você prioriza o carbo e prioriza a proteína, pode ser que você fique, por exemplo, abaixo dos 20% de gordura e cair justamente nesse problema da falta de vitamina, falta de aminos essenciais, e até não consiga, então, portanto, consumir a quantidade de gordura adequada. E que essa gordura, claro, deveria ficar ali entre 20% e 30%, tá? Mas ele fala que, por exemplo, quando você tem dietas lá de baixa caloria, as dietas, ele comenta assim, ó, dieta de baixa caloria. Se ela tiver mais proteína e mais carbo, é melhor do que uma dieta também de baixa caloria, só com mais proteína e mais gordura. Isso para preservação da massa magra. Ou seja, então, faz sentido você, nessa situação de dieta hipocalórica, enfatizar o carbo e a proteína, mais claro, prestar atenção na gordura, tá? Que mais? Aí ele fala de timing, tá? Eu comentei esse negócio aí do tempo, né? Então, segundo a Associação Internacional de Nutrição Esportiva, timing nutricional compreende a ingestão intencional de todos os tipos de nutrientes em vários horários ao longo do dia, para que possa isso ter um impacto positivo nas respostas agudas e crônicas ao exercício. Quer dizer, você regular a alimentação que você faz ao longo do dia, em prol de facilitar os resultados do exercício. Por exemplo, a nutrição logo antes, durante, depois, né? Toda a nutrição que você faz pensando na esfera de otimizar ou o estímulo do exercício, estimular a recuperação do estímulo do exercício, a adaptação do estímulo do exercício. Isso é o time nutricional. A maior parte das pesquisas de time são feitas com carboidrato, para a resposta de endurance, e estão extrapoladas por força. E aí entra aquela coisa que eu falei, de acabar o treino e consumir o carbo para força, que isso não é muito adequado, né? E aí, quando fala de timing de proteína, que ele fala, que é uma coisa bem discutida, quando se discute, por exemplo, então, time de proteína agora.
quando você discute assim, o que eu devo fazer? Comer a proteína logo antes do treino de musculação ou logo depois? E ele fala que os trabalhos sugerem o seguinte, se a quantidade total for equivalente, tanto faz. 2, proteína antes de dormir, que é uma estratégia, sim, que aumenta a síntese proteica durante o sono, né? Mas que isso não quer dizer que você vai ter uma maior síntese proteica como um todo, uma maior adaptação em função disso, tá? 3, provavelmente a variável mais importante do time de proteína é a distribuição do consumo ao longo do dia. E aí é uma coisa legal, então que ele está falando assim, embora o que ele está dizendo, mais importante que logo depois, logo antes do treino, é durante o dia. Então ele fala assim, por exemplo, aquela ideia de consumir proteína a cada 2, 3 horas. De onde vem isso? Então, eles ministram a proteína, vem que a proteína, por exemplo, demora lá 45 a 90 minutos para atingir o começo da síntese proteica, atinge um pico de 90 a 120 minutos e depois isso cai. Mesmo que a quantidade de aminoácidos que está na corrente sanguínea esteja alta. Então tem a hipótese, né, a hipótese do músculo cheio, a hipótese do músculo saturado, que diz exatamente isso. Quer dizer, segundo esses dados, mesmo que a quantidade de aminoácidos que esteja sendo disponibilizada para o músculo seja alta, o ciclo vai começar, atingir um pico e vai baixar. E aí depois ele precisaria então de um certo tempo para voltar. Daí aquela ideia de consumir a cada 2 ou 3 horas a proteína, né? Não adianta ficar dando proteína num intervalo menor, porque tem essa situação de atingir o momento, o pico e baixar. Então, daí que vem aquelas ideias de consumir a cada 2 a 3 horas, né? Mas isso precisa ser melhor investigado. Aí ele fala sobre congestão de proteína e carboidrato, não faz diferença, né? Então ele fala assim, sobre congestão de carboidrato e proteína, nessa ideia do pós-exercício do time. Quando ambos são ingeridos em quantidades adequadas, a sua combinação não resulta em qualquer melhor desempenho ou adaptação de curto ou longo prazo. Aí frequência, né? Aquela ideia de quantas refeições tem que ir por dia, que esportes de força, isso tradicionalmente eles já enfatizam mais frequência, de 2 a 7 refeições por dia, e o motivo desse aumento de frequência ao longo do dia são dois. Um, fazer gastar mais calorias, e dois, manter o suplemento de aminoácidos constante. Então, a gente já falou agora aqui, segundos atrás, que manter o suplemento de aminoácidos constante não vai fazer muita diferença em relação, aparentemente, ao ciclo lá, quer dizer, ele começa, atinge um platô e cai mesmo se você estiver jogando aminoácidos para dentro do corpo. E ele comenta esse segundo objetivo de fazer várias refeições por dia, não tem evidência, foram investigados pelo menos 2 trabalhos grandes, que se você comer mais vezes, você vai ter mais gasto calórico de você comer menos vezes. Quer dizer, isso seria uma tentativa de manipular aquele chamado efeito térmico do alimento, tá? Um dos 3 componentes do gasto calórico diário. Então, não tem evidência. Então, em termos do consumo de proteína, né, falar consumir quantidade adequada, que a gente falou de 2,1 a 3 gramas por quilo de peso, procure um padrão que leve à adesão. Olha que interessante, quer dizer, procure um padrão de refeição que a pessoa possa aderir, tá, de adequado, né? Faça de 3 a 6 refeições, nos quais a quantidade de proteína deve ser pelo menos de 0,4 gramas de proteína por quilo de peso, né? De alto valor biológico, porque essa proteína de alto valor biológico garante que em toda refeição você vai ter pelo menos 2,5 gramas de leucina, que é a proteína, o aminoácido que dispara, aliás, está envolvido dispara essa proteína. E consumir a proteína a cada 2 a 3 horas. É claro que se você pegar esses 0,4 gramas de proteína por quilo peso, que é o EAR, né, vai resultar ali naquela faixa de 2 a 3 gramas por quilo de peso. Tá? Micronutrientes, aí fala que tem muito pouca literatura sobre esse tópico, mas já foi relatado, por exemplo, déficit de vitamina B1, B3, B6, né, magnésio, e deficiência de magnésio, cálcio e potássio nesses atletas. De qualquer forma, ele diz o seguinte, bem, a grande questão é, se é constatado esse tipo de deficiência, primeiro tentar corrigir com alimentação, se não der, com suplementação. Aí ele fala da creatina, né, então eles comentam de creatina como... Por que a creatina seria interessante? Porque toda aquela situação da creatina, aumentar o estoque de creatina, fosfato, isso vai permitir que você faça uma série por mais tempo, recupere mais atenção. Todos aqueles mecanismos da creatina que a gente discute. Isso vai te permitir dar um estímulo melhor de treinamento durante o treino. Nem vou falar, por exemplo, dessas evidências mais novas, da creatina como anticatabólico e da creatina como anti-inflamatório. Tá? Então aqui ele fala mais da creatina sendo usada e aí, para dar um estímulo de maior qualidade de treinamento. Ele comenta um pouco a questão faz o load, não faz o load, né? Então, faz as 20 gramas por dia lá, depois mantém com 3 a 5 gramas, não faz o load. Então, ele cita isso, né? Faz, não faz.
Então, ele fala que no caso da creatina, nem questão de time, nem tomar com carboidrato, nem realização de fase de sobrecarga, porque você pode fazer 3 a 5 gramas por dia, depois de 28 dias também você vai ter o estoque aumentado, vai interferir no desempenho, né? A fase de load, ele fala que é uma coisa interessante que não tinha pensado, a fase interessante assim, vamos mais que você entra ali nas 2 últimas semanas de cutting ali, ou na semana final, e você fala assim, puxa, eu preciso fazer um load, dar uma pegada no meu treino. Aí você vai e faz uma fase de load que é rápida, tá? Aí ele fala da cafeína como estimulante, fala do uso de 1 a 3 miligramas por quilo de peso da creatina, e que essa creatina vai ser usada, creatina não, perdão, cafeína, né? 1 a 3 miligramas por quilo de peso agora, 30 a 60 minutos antes, mas a cafeína como um estimulante. Então, gente, essas são as principais ideias desse trabalho, né? Para você obter uma fase ótima de perda de gordura nesses esportes. Então, quais os princípios que levam você? Então, você tem um mínimo de caloria. Esse mínimo de caloria é diferente entre homem e mulher. Esse mínimo de caloria tem que ser bem pensado, porque fora esses problemas reprodutivos, fora as adaptações, se ele for exagerado, você vai perder massa magra, que é o que você não quer, o atleta não quer. Daí aquela ideia de consumir entre meio a consumir não, perdão, de monitorar a perda de peso entre meio e 1% do peso corporal por semana. Fala da questão da proteína, quanto que aumenta, né? Então, lá os 2,2 a 3 gramas, as ideias que estão por trás da proteína, a questão da frequência da proteína, a gente falou, como distribuir essa proteína ao longo do dia, né? A extrapolação errada em termos de time, estratégias, ele fala, né? De estratégia, se tem uma que é aquela de acabar o treino já consumir o carboidrato, extrapolação de estratégia de endurance para força, fala um pouco então de cafeína com mais elaboração, eu falei só os aspectos básicos de creatina, fala de micronutriente, fala um pouquinho, e é isso, né? Então teve até uma pessoa aqui do canal que me pediu, quando eu coloquei aquele vídeo muito curtinho pedindo pautas, a pessoa falou assim, ó, fala sobre dietas de perda de gordura, ganho de massa e tal, porque tem muita desinformação. Então eu resolvi fazer esse vídeo com esse trabalho que eu achei bastante interessante, que é uma revisão narrativa, mas é muito bem detalhadinha para nós, tá ok? Então, curte, comente, compartilha, deixe os comentários de dúvida. Eu tenho trabalho, se alguém quiser, posso enviar, tá bom? Até mais, um grande abraço, tchau, tchau.